isto. Vamos compartilhar a tela. Ai. Cara, isso não tem que botar primeiro para apresentar, para depois compartilhar. Vamos ver se agora vai. Agora sim. Então tá. Hoje nós temos o roteiro 4, né, das obras básicas. E o objetivo desse roteiro é elaborar o resumo de cada uma das obras básicas a partir do conteúdo que foi apresentado ali nos subsídios do ESD, correlacionar cada parte do livro dos Espíritos com a correspondente obra da codificação. A gente vai ver que existe uma ligação de cada obra subsequente ao Livro dos Espíritos com o Livro dos Espíritos. Cada um, né, na verdade, as outras obras, elas são um desmembramento do Livro dos Espíritos. Isso a gente vai ver aqui nesse assunto, nesse roteiro. E reconhecer a importância das obras básicas do Espiritismo na formação moral e intelectual do ser humano. Hoje a gente vai falar especificamente de alguns assuntos aqui, começando pela codificação espírita. A codificação espírita, então, é considerada uma verdadeira enciclopédia de ensinamentos transcendentais. E o resultado dos ensinamentos dos ensinamentos transmitidos pelos espíritos para Allan Kardec através de comunicações recebidas por diversos médiuns durante aproximadamente 11 anos, que foi o período que ele ficou compilando, né, essas comunicações que ele recebeu, né? Se a gente for ver, né, inicia-se em 1857 os lançamentos, né, das obras com o Livro dos Espíritos, e finaliza em 1868 com o livro A Gênese, né? Então, Kardec faleceu, ele começou, na verdade, em 1855, né, a participar das reuniões, como a gente viu lá no histórico, né, na bibliografia, e ele faleceu em 1869, né? Então, esse é o período que, mais ou menos, ele ficou, se dedicou, né, a compilar esses ensinamentos, essas comunicações que ele recebeu dos espíritos, né? A codificação compreende as obras O Livro dos Espíritos, de 1857, O Livro dos Médiuns, de 1861, O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, e o Inferno, 1865, e a Gênese, 1868. Isso aqui, né, esses livros, na verdade, são considerados o Pentateuco, né, que é a base fundamental da doutrina espírita, né? Então, existem mais algumas obras também do Allan Kardec que são muito importantes, muito interessantes, mas esses 5 livros aqui são fundamentais para quem quer entender o Espiritismo, para quem quer aprender do que trata, né, a doutrina espírita, né? Cada obra contém a matéria exatamente necessária ao seu entendimento à época, mas, como a doutrina é progressiva, embora os ensinamentos básicos perdurem, esses são complementados por estudos posteriores, sem que nada se modifique nos alicerces doutrinários expostos pelos espíritos e por Kardec. Então, a obra não é essa obra, esse Pentateuco, né, essa doutrina, ela não é uma coisa fixa, digamos assim, né? Não é uma coisa engessada. Como já foi dito que ela é uma doutrina progressiva, né? Então, vão, com o passar do tempo, se agregando novos conhecimentos, novos ensinamentos, até porque a gente evolui, né? A raça humana, a espécie humana evolui, o mundo evolui, e então novos conhecimentos precisam ser agregados, precisam ser incorporados, né? Mas, como diz aqui, isso não modifica os alicerces, né? Ela continua tendo a mesma base, só vai se agregando novos conhecimentos, novas informações, né? O Livro dos Espíritos é a coluna central do Espiritismo.
porque nele estão inseridos os ensinos básicos da doutrina, né? Então, a espinha dorsal é ali o livro dos Espíritos, dali que vai se fazer o desmembramento para o restante do conteúdo. Todos os demais livros da codificação contêm o desdobramento desses ensinos, constituindo, juntamente com o livro dos Espíritos, um corpo de doutrina em que todas as partes se ajustam de forma harmônica e interdependente. E muito importante, seria inconveniente fazer o estudo de apenas uma das obras, né? Independente de estudar só o Livro dos Espíritos ou só a Gênese, né? É inconveniente, por quê? Porque estando todas as obras da codificação interligadas, nesse caso perder-se-ia a visão de conjunto, que é indispensável à sua compreensão. Então, para quem realmente quer compreender, né, tem vontade de estudar, o conveniente é fazer a leitura de todos os 5 volumes. É uma leitura complexa e, mais importante do que isso, não é ler apenas uma vez, teria que se ler várias vezes e muitas vezes voltar na referência, né? Você vai estar, às vezes, já lá no 3º livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e vai ter necessidade de voltar no Livro dos Espíritos para confirmar o que você está lendo ali, se é realmente esse o sentido que tem e tal. Então você precisa o tempo inteiro estar fazendo uma consulta de uma obra na outra para poder realmente ter um entendimento, vamos dizer assim, com base correta, né, em cima do que aquilo está querendo dizer. Porque se tomar uma passagem de um dos livros isoladamente, muitas vezes não vai ter um entendimento no sentido que deve ser, né? Então, às vezes tem que pegar e procurar essa mesma informação nos outros livros também para conseguir fechar o sentido daquilo que você quer saber, né? E dentro das obras básicas, então, a gente vai ver os livros, né? Hoje nós vamos começar com o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação e encerra as bases fundamentais do Espiritismo, como já foi dito, né? Nesse livro estão estabelecidos os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, sobre a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, sobre as leis morais, sobre a vida presente e a vida futura e o porvir da humanidade. Essa obra ela é estruturada da seguinte forma: começa com a introdução, que é composta por 17 itens. Contém uma síntese da doutrina espírita. Então, quer dizer, aqui na introdução você já vai ter um resumão, né, da doutrina espírita. É aí que aparecem os termos espírita, espiritista e espiritismo, criados por Kardec para indicar a crença na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo corporal. Então, logo aqui na introdução, ele já cria esses termos e explica por que da criação desses termos e por que não se usa os termos que já existiam na época, que seria espiritualista, espiritualismo e tal, né? Por que ele criou termos diferentes? Ele já ali na introdução do livro, ele já vai explicar isso. Aí vem os prolegômenos, né, que é o prefácio, onde explica como foi revelada a doutrina espírita, a autoria e a finalidade do livro, os espíritos que concorreram para a execução da obra e trechos das mensagens transmitidas a Kardec sobre a sua missão de escrever o Livro dos Espíritos. Faz uma apresentação, né, da doutrina e do livro em si, né? Partindo para o corpo da obra, que é dividido em 4 partes. A parte primeira, onde ele fala das causas primárias, onde fala de Deus, os elementos gerais do universo, criação e o princípio vital, né? Então, nessa primeira parte, no começo do livro, ele vai abordar as causas primárias, né, do universo. Na parte segunda, mundo espírita ou mundo dos espíritos, né? Então vai abordar aqui a parte já espiritual agora, né? Os espíritos, a encarnação dos espíritos, a volta do espírito após extinta a vida corpórea, a vida espiritual, né? Como o espírito volta
do encarnado por desencarnado, a pluralidade das existências, a vida espírita, a volta do espírito à vida corporal, ou seja, a reencarnação, a emancipação da alma, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, as ocupações e missões dos espíritos e os três reinos, né? Então aqui é todo um apanhado, especificamente falando a respeito dos espíritas, né, dos espíritos e do mundo espiritual, né? Como é que isso funciona, como é que é essa relação, a influência que eles têm no mundo corporal, como é que é a desencarnação, como é que é a reencarnação, toda essa programação, toda essa influência, toda essa, essa correlação que existe, né, entre um mundo e outro, ela é explanada nessa parte segunda. Na parte terceira, a gente fala das leis morais. Lei divina ou natural, leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. E também fala da perfeição moral. Então aqui vem a parte da questão moral, né, que é abordada nessa parte terceira. E na parte quarta do livro, as esperanças e consolações, penas e gozos terrenos, penas e gozos futuros. Então ele aqui encerra com a questão dos porquês, né, que às vezes a gente sofre, porque um é feliz, porque o outro não é, porque que muitas vezes a gente tem dificuldades nessa vida e não sabe, não fez nada errado, né, às vezes é uma coisa que já vem lá de trás, como que isso vai ser aplicado lá na frente, os nossos atos bons, onde eles vão dar reflexos, né, o que são as penas e gozos futuros, né, se nós fizermos alguma coisa errada aqui, e quando é que isso pode acontecer da gente pagar, né, e tal, enfim, tudo tem consequências, né, então aqui é abordada essas questões das causas e consequências, né. A divisão das matérias do livro demonstra correspondência lógica e sequência de pensamento. As matérias estão distribuídas em ordem metodológica, partem das questões mais gerais para as especiais e, de modo igual, de igual modo, começam por especulações na ordem transcendental, indo até os problemas práticos próprios da natureza humana. De certa forma, Kardec aplica aqui aquilo que ele aprendeu com Pestalozzi, né? Então, Pestalozzi ensinava que a gente começa sempre qualquer coisa que seja nova para a gente começa sempre do mais fácil para o mais difícil, né? Porque se a gente já for de cara no mais difícil, no mais complicado, a gente não vai entender, não vai conseguir encaixar coisa com coisa, né? Então, ele faz, nesses livros, nos livros deles, na obra toda, né, essa colocação de que ele vai pegando o assunto, primeiro começando da base, né, e vai explicando para a gente, vai colocando a gente a par das coisas e depois vai aprofundando, né? Então a gente vai pegando aos poucos. Então qualquer leigo, qualquer pessoa que nunca teve contato com doutrina espírita, ou qualquer doutrina que seja, se começar do começo, né, vai ter muita facilidade de entender o que está querendo se dizer naqueles livros, naquelas obras, né? Então consegue acompanhar aquilo de forma muito mais fácil do que se de repente já se jogar de cara no livro dos médiuns, né, e querer aprender a mediunidade sem ter lido o livro dos espíritos primeiramente, né? Então é importante essa leitura ser feita de forma sequencial, porque dá uma maior facilidade de entendimento, né, para quem for ler pela primeira vez, né? E daí vem a conclusão. A conclusão é composta de 9 itens, na qual o codificador mostra as consequências futuras dos atos da nossa vida presente e, retomando os conceitos básicos da doutrina espírita, dá um harmonioso arremate à obra. Nos prolegômenos está que este livro foi escrito por ordem
e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Então, aqui Kardec reforça, né, aquela situação de que o livro foi escrito com a concordância dos espíritos, né? Mesmo que tenha sido filtrado e organizado por Kardec, né? Ele coloca isso de forma concordante com os ensinos que os espíritos superiores passaram para ele, né? Então, ele deixa isso bem frisado aqui, e isso foi muito necessário, porque senão ele não teria uma base, não teria essa unidade, né, na doutrina que a gente comentou já em aulas anteriores, né? E ainda o Livro dos Espíritos é um repositório dos princípios fundamentais, de onde emergem inúmeras tomadas para outras tantas especulações, conquistas e realizações. Então, ele é um repositório, né, aquilo que a gente já disse lá no começo, né, uma enciclopédia, na verdade, né, a obra toda ela é enciclopédia, né, que demonstra para nós os princípios fundamentais da vida, da existência, né, que dúvidas que a gente tenha, os porquês, né, da nossa existência, né, são esclarecidos nesses volumes, né, nesses livros, principalmente no Livro dos Espíritos, né. E hoje é breve, tá? Era isso que eu tinha preparado para esse encontro. Na verdade, nos próximos encontros a gente vai falar agora dos outros livros que vêm na sequência, né, que são o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, e vai ver, então, a concordância, como esses livros, como essas obras estão correlacionadas, né? Isso a gente vai falar no próximo encontro. Essa divisão ficou meia difícil, digamos assim, de ser feita, né? Então, eu tive que optar aqui por dar um corte meio que um pouco mais cedo, porque se for falar de um outro livro já ia ficar um pouco mais extenso, e também não é, na verdade, um assunto muito complicado, muito complexo, né? Até porque aqui a gente só vai entender, né, a relação que existe entre essas obras, e eu não quis estender tudo, porque se eu trouxesse as obras todas, nós íamos ficar com um estudo muito extenso, né? E se eu trouxesse mais obras agora, na outra semana a gente ia ficar com menos ainda, né? Então, eu tentei dividir assim para a gente não extrapolar muito o nosso tempo, né? E ficar mais fácil para a gente ir entendendo aos poucos. Restou alguma dúvida para vocês? Está tudo ok? Como é que ficou? Não, tudo tranquilo para mim. Tranquilo, né? Tânia, tudo certo Tudo também? bem também. Também? Tudo bem, tudo certo. Uhum. Que bom. Aqui é bastante teoria ainda, né, nos próximos assuntos, só eu não sei, eu vou ter que até ver com aquilo, eu não sei nem se a gente vai chegar a entrar no outro módulo, porque eu não sei quando é que encerra aí em Getúlio. Aqui em Ibirama, na verdade, já encerrou ontem, a gente, na próxima semana, eu não estou participando ali dos estudos ainda, mas na próxima semana eu sei que eles vão ter só a confraternização, e já estão encerrando as atividades, né? Então eu vou estar conversando com a Keila ainda a respeito, para ver até onde que a gente pode tocar, porque eu entendo também que entra no período de fim de ano, né? Principalmente para a Tânia, eu sei que agora começa a correria, né, Tânia? Quem tem comércio é complicadíssimo, né? Verdade. Eu acho que até a gente, de repente... Tomara, né? Tomara. Não, mas vai ser. Não adianta. Chega perto das festas, né? A loucura toma conta do pessoal. Eu só espero que eles não esqueçam que o corona ainda não abandonou o nosso planeta, infelizmente. É. Deixa eu tirar o compartilhamento de tela. Essa é uma pergunta. Quantos módulos mesmo tem o ESE Tomo 1? Boa pergunta, deixa eu ver aqui para ti.
Então, vamos ver se eu consigo te responder isso tão rapidinho. Meu Deus, então isso vai muito longe, eu quero pular lá pro final. No módulo, aliás, no WESD 1, nós temos temos 9 módulos. Primeiro a Vamos? introdução, 9. Então isso vai, meu Deus, quantos anos? Vai muito longe, Tânia. É um Então estudo, tá na bom. verdade, assim, tá? Se você quiser realmente estudar, você estuda a vida toda. Porque depois do ESD, que é o estudo sistematizado, Sim. existe o estudo aprofundado. Mas o Isso, ideal é seguir essa ordem que tu passou hoje. dos livros, Esse, sim. O ideal seria, na leitura dos livros, no estudo dos livros, é isso aí. começado, tá, já até printei para seguir certinho. Uhum. Obrigada. Isso aí seria interessante porque aí você vai pegando, a gente vai ver no próximo encontro, a questão da correlação do livro dos Espíritos com os outros livros, né? Então ele foi, a partir do livro dos Espíritos, foi tendo desdobramentos, né? Então saiu do livro dos Espíritos, passou para o livro dos Médiuns, passou para o Evangelho segundo o Espiritismo, são tudo, esses outros livros são desdobramentos de assuntos que já foram iniciados no livro dos Espíritos. A base toda está no livro dos Espíritos, né? Daí só tem, tipo assim, é um aprofundamento, né? Na parte da mediunidade, é um aprofundamento na parte da religião, né? No Evangelho, e aí vem o céu e o inferno, que são as causas e consequências, e a Gênese, que daí então é a parte do que, de como começou e de como vai ser lá na frente, né? Não de como vai terminar, porque na verdade não vai terminar, né? Mas é da onde que a gente veio, para onde que a gente foi, isso não falando de pessoas, né? Mas falando de universo, né? Uhum. Então Valeu, obrigada. de nada, todos os livros eles têm uma correlação, né? E um encadeamento lógico, né? Que é bem interessante e bem é, importante, né? Que seja seguido. Porque que nem eu falei, né? Se de repente a gente começar a ler o livro dos médiuns, não que você não vai Não, conseguir, não, né? não, nem precisa gastar tua saliva porque eu É, entendi bem, porque tu é, deixou bem claro ali que tem que seguir justamente porque vai se aprofundando e vai explicando, né? O primeiro é a isso, base, vai se aprofundando, aprofundando. Se isso. eu pegar no final, não vou entender nada, não vou chegar É, nunca onde a Andressa tá. Eu já é, entendi. ou não vai entender, ou de repente vai entender de uma forma errada, né? Então, o que é pior ainda nessa altura do campeonato. Ah, pois é, é verdade. Então, tá. Não, mas é isso, não tem mistério. E, assim, com relação a estudo, Tânia, até eu estou levando ele bem de mansinho. A gente, na verdade, no presencial, a gente costumava fazer um módulo desse quase por encontro, né, por estudo. Mas eu percebi que é mais interessante, de repente, a gente fazendo com mais calma e fazer menos, né, e tal, porque o estudo para nós, né, é um estudo contínuo, a gente tem muito conteúdo, muita coisa que a gente pode agregar, é pena que assim virtualmente a gente acaba não trazendo isso para o estudo, né, mas se for um estudo presencial, a gente, com 30 minutos de aula, a gente tem mais 30 minutos de bate-papo, com certeza, né, então porque aquele assunto que é trazido para o estudo, muitas vezes ele traz uma lembrança de alguma coisa que já aconteceu conosco, com alguém próximo, e daí a gente acaba agregando aquilo no estudo e acaba discutindo aquilo, né? Então, é, não adianta a gente querer correr muito com isso, não, é melhor ir com mais calma, ir aprendendo e tal, né? E vamos devagarzinho, com os pés no chão, bem tranquilos, porque nós temos tempo, né? Certo? Ok. Então tá. Então eu já vou aproveitar hoje que acabou mais cedo, já vou começar a preparar a próxima, porque ultimamente eu tenho me atropelado nesses preparos de conteúdo, e aí a gente já consegue adiantar alguma coisa e já fica mais fácil. Beleza, então? Eu vou pedir para vocês, então, agora para nós fazermos nossa oração de encerramento, a gente elevar nosso pensamento
lá no alto, lá no nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos, de estarmos conversando, estudando, compreendendo, contribuindo uns com os outros no conhecimento desse conteúdo importantíssimo que é a doutrina espírita, conteúdo que nos permite avaliar melhor nossas atitudes, conduzir melhor a nossa vida, enfim, nos torna pessoas melhores a partir da análise do conteúdo. Agradecer pela oportunidade de ter tido contato com essa doutrina maravilhosa e de estarmos aqui compreendendo-a melhor. Agradecer aos espíritos das casas que nos acompanham, que nos guiam, que nos amparam. Agradecer ao nosso guia espiritual que está sempre conosco, por todas as benesses, por todas as corrigendas, por todas as oportunidades que nos trazem, por todo o amparo que nos dão o tempo todo. Aproveitamos essa oportunidade para pedir primeiramente pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados inscritos nos livros das casas, para que recebam nossas boas energias, nossas boas vibrações, que possamos levar até eles, juntamente com nossos irmãos e guias espirituais, muita fé, muita energia, entendimento, luz, orientação, enfim, tudo que lhes for conveniente, necessário e possível de receberem nesse momento. Pedir também pela água do ambiente, das nossas casas, para que seja fluidificada, para que receba bons fluidos, boas energias, e que dessa forma possamos absorver nela aquele remedinho tão importante para a nossa saúde corporal, para a nossa saúde mental e moral também. Que tenhamos uma ótima semana na sequência e que possamos a cada dia nos renovar e nos colocar mais no caminho correto, no caminho da moral de Cristo, no caminho do bem. Muito obrigado e uma boa noite, que assim seja. Que assim seja. Beleza, então. Semana que vem estamos aqui de novo. Daí eu passo para vocês ali no WhatsApp. Andressa, como é que fica para você o final do ano? Também é muito tumultuado? Imagino que sim, né? Eu tenho mais 2 semanas, depois eu pego férias daí. Ai, que legal! Só em janeiro eu volto. Que legal!